É impossível para o homem, o crente, ele entender a Bíblia, entender o plano de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação de todo o homem. Impossível. Aquele que está dentro de uma denominação. Eu falo isso porque eu nasci numa denominação, nasci num lar cristão, e a gente não faz outra coisa a não ser pensar naquilo que a gente ouviu do homem. E nunca não procura por a gente mesmo entender o que é graça. Por esse motivo, é impossível ao homem o congregado. O porquê disso não sei. Mas quando a pessoa se torna desigrejado, ele começa a ler a Bíblia por si próprio, a Bíblia dos judeus, não a dos gentios, porque tem duas, né? A dos judeus, a única, a verdadeira, o cristianismo verdadeiro dos apóstolos, o cristianismo de Cristo. Então, quando o homem se desliga de uma denominação e passa a ser um desigrejado, ele começa a procurar entender o porquê que ele é salvo, porque ele está dentro de uma denominação, e aquele que está lá fora é uma pessoa bondosa, caridosa, mas que não tem digamos assim, essa doutrina de fazer para receber. Baseado nisso, pensando, eu vou para o céu, minha família vai, porque a gente faz, a gente congrega, a gente faz tudo isso batizado em água, mas aquela pessoa não tem chance, segundo o cristianismo que a gente aprendeu, não. Eles têm a chance. O evangelho está sendo pregado no mundo, mas não aceitaram. Não tem chance. Então, baseado nisso, eu resolvi estudar a Bíblia e aprendi coisas maravilhosas, como, por exemplo, a gente entende que Deus é onisciente. E se Deus é onisciente, se não o é onisciente, tudo que ele fez, a sua criação, foi baseado num plano ordenado, estudado, como um construtor que vai construir uma casa, o sábio, né? Porque o leigo não, o leigo ele começa a construir e no meio acaba o recurso, ele se envergonha depois, como diz Lucas 14, 28. Mas o homem sábio, antes de levantar uma torre, por exemplo, ele começa, antes de colocar o fundamento, ele faz o cálculo de tudo que ele vai gastar, tudo que ele vai precisar para chegar no final, para chegar no fim de tudo, terminar, acabamento perfeito. Esse é o Todo-Poderoso. Então, porque antes dele começar o plano, Cristo foi pré-ordenado a vir morrer pelos pecados do mundo. Então, entendendo que Deus criou Adão e Eva, entendendo não, segundo a Bíblia, e que Deus os abençoou antes do pecado, Deus tinha conhecimento que eles iam pecar. E Deus os abençoou. E disse, frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Então, baseado nisso, a gente entende que Deus permitiu que o pecado entrasse. O plano dele a gente não sabe o porquê disso, mas foi assim. Porque Adão foi o, digamos assim, usado para que entrasse o pecado no mundo. Absurdo pensar assim. O pecado não entraria sem Adão. Mas o plano de Deus era esse, porque Cristo já tinha sido pré-ordenado antes do plano começar, antes de Deus criar Adão. Sem o homem, o pecado não entraria. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou por acaso. Deus os abençoou antes do pecado e depois que pecaram, Deus poderia, como eu já disse várias vezes, Deus poderia ter parado tudo. Você pecou, você transgrediu a minha lei, desobedeceu, você vai morrer. Deixasse Adão viver até os 1000 anos, mas sem procriar, para que o pecado não se alastrasse pelo mundo, para que a sua descendência não fosse pecaminosa, como nós somos hoje. Deus poderia ter feito isso, mas não fez, porque o plano dele era esse. Então nós somos pecadores porque somos descendentes de Adão, não
pelo que nós fazemos. Somos um poço de pecado. Pecado, pecado, pecado. Respiramos pecado. Mas o Criador, o Todo-Poderoso, que encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia, segundo Romanos 11:32, no tempo determinado, Cristo viria para tirar o pecado do mundo. Mas se o crente ele não procura entender o porquê da nação de Israel, que é a base de toda a salvação, de toda a salvação, Deus precisou do homem para entrar o pecado no mundo, e Deus levantou um homem para que através deste homem fosse completo o plano da salvação. Abraão, ele tirou esse homem da terra dos caldeus, era um gentil. Talvez, quem sabe, a Bíblia não diz, mas era, naquele tempo todas as suas nações tinham seus deuses, seus sacrifícios, adoravam deus pagãos, e a Abraão não era diferente. Não era temente a Deus, não conhecia Deus, só conhecia os deuses deles. E Deus o tirou. Sai-te do meio da tua parentela, da casa de teus pais. Vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, todas as famílias da terra. Acabou. Deus deu início, então, ao plano que ele já tinha feito antes, no começo, quando criou Adão. O pecado entrou, deixou. E de outra maneira também ele não tinha deixado Noé para continuar a raça humana. Ele tinha destruído tudo pecador. Destrua tudo. Noé também não era temente a Deus, não adorava a Deus, era reto em suas gerações. Somente o que a Bíblia diz. Mas se a pessoa, o crente, não entende o porquê da nação de Israel, não vai entender nunca o que é graça, o que é lei e o que é graça. Nunca, nunca, nunca. E é o que é hoje o cristianismo dos gentios. E Deus trabalhou com este povo durante todo o tempo no deserto, depois que os tirou da terra do Egito, depois que entraram na terra prometida, atravessaram o Rio Jordão e começou ali a terra de Israel. Israel foi o nome dado a Jacó. Interessante, né? Interessante que o filho primogênito era Esaú. Era Esaú. Mas Deus já tinha escolhido Jacó antes do nascimento. E segundo a tradição deles, naquela época, o filho primogênito era que recebia a bênção do pai. Primogênito, quando o pai ia morrer, ele dava a bênção. Mas Deus escolheu Jacó, que veio depois. E eles enganou a Isaac. Jacó e Rebeca, sua mãe. Enganaram a Isaac, mentiram a Isaac para cumprir o plano de Deus. Interessante, né? Mas, assim foi. Depois de que Jacó fugiu, depois dele ter cometido isso, ter recebido a bênção do pai no lugar de Esaú, fugiu de medo de Esaú, foi para uma outra terra, a casa de Labão, lá teve os 12 filhos, e vinha voltando, depois de muito tempo, já com os 12 filhos criados, voltando para encontrar Esaú, que voltar a ter amizade com seu irmão, ter o perdão do seu irmão. E durante a caminhada encontrou-se com um anjo, lutou com ele a noite toda, e o anjo disse: solta-me que eu preciso ir embora, antes que amanheça o dia. E Jacó disse: não te soltarei enquanto não me abençoares. E o anjo o abençoou e disse: teu nome não será Jacó, mas Israel. Aí começou a nação de Israel. Já começou o cativeiro no Egito, todas as coisas. E depois que Deus os tirou, deu as leis a eles somente, não a mais ninguém. E eles estiveram debaixo de lei, sacrifício de animais para perdão dos pecados, de bênção de maldições, segundo o Deuteronômio. Até que viesse a Cristo, os libertando da lei. E nesse tempo, Cristo ensinando a eles o princípio da lei, não o preceito da lei, mas o princípio, que é o amor. Porque eles precisavam ser uma nação santa, como Deus já tinha dito, para entrar no reino milenário, o reino dos céus na terra. Como Cristo disse a Nicodemos. Tem que nascer de novo.
Sem nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, nem ver o reino dos céus. E Nicodemos achava impossível que o homem voltasse para o útero da mãe, já velho. E não é esse o nascimento. O nascimento é a transformação do corpo. A ressurreição dos mortos. É um novo nascimento. Nasce do Espírito e da água. E Cristo veio, sofreu pelos pecados do mundo, na cruz, tirou o pecado do seu povo, primeiro, segundo a Bíblia. A salvação vem dos judeus, não vem dos gentios. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Os gentios só estão esperando eles serem salvos para nós sermos salvos, segundo a Bíblia. Mas o evangelho, o cristianismo dos gentios, não, nós somos o primeiro, nós somos o Israel de Deus. Continua assim, está tudo bem, não tem problema nenhum, não vai alterar em nada. E o plano de Deus, que já tinha sido elaborado já antes da fundação do mundo, já tinha determinado o fim. Cristo veio no meio para tirar o pecado do mundo e selar o fim. Então foi tudo acabado e terminado segundo a Bíblia dos judeus. Já não há mais o que fazer, mais nada. Mas é interessante que a Bíblia dos judeus, nos evangelhos da graça, não do reino, porque o evangelho do reino é só obras, obras e condenação por obras, condenação por desobediência, o judeu que não obedecia à lei, que foi dada a eles, que Cristo mesmo disse, vocês têm a lei de Moisés, vocês serão julgados segundo elas. Julgamento por obras, não julgamento, condenação por pecado, condenação por obras, é todo o evangelho do reino. E o Antigo Testamento, condenação, condenação, condenação. Mas o cristianismo dos gentios traz toda a condenação para eles. Cristo já os libertou da lei. Hoje não tem condenação para judeu, para ninguém. Gentil nunca esteve debaixo da lei. Nunca esteve debaixo da lei. E também não esteve debaixo da graça, porque não havia graça para o mundo. Simplesmente vivíamos. Nascíamos, crescíamos, morríamos. E assim era. O plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade. Nascer, crescer, viver a vida que Ele dá para nós, morrer, acabar. E depois ressuscitar por Cristo. Esta é a vida eterna que Deus deu a Adão no início. E que foi interrompida pelo pecado, parou um tempo, voltamos ao pó da terra, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, pecados do mundo. Primeiro dos judeus, depois de todo mundo. Ele é o Salvador do mundo. Paulo falando aos judeus, na igreja de Coríntios, pelos nossos pecados. Foi o que Cristo disse aos seus discípulos na última ceia. Este é o meu sangue derramado por vós. Por vós, ele não disse, não por todo mundo, por vós. Então, se a pessoa começa a ler a Bíblia e entender, ele vai ver que tem alguma coisa que é falado, que ele aprende, que está meio esquisito, né? Mas não faz diferença. Não faz. Não faz diferença crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. O homem não é salvo, não é ressuscita no último dia porque crê. Porque o salário do pecado é a morte. A morte. O pecado que todos nós somos. Não tem escapatória da morte. A morte do corpo. Cristo, na cruz, ele condenou o pecado. Ele nos libertou da condenação do pecado. Porque se Cristo tivesse tirado o nosso pecado, ele tirou o pecado do mundo para a morte eterna. Que o homem volta ao pó da terra e acabou. O espírito volta a Deus. Mas Cristo veio dar sequência àquilo que foi criado antes do pecado, a vida eterna. Por ele, porque ele tirou o pecado do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Não tem mais pecado para condenação. E o cristianismo prega isso. Você tem que se arrepender dos seus pecados. O pagão, quando morre, que não aceitou a Cristo, segundo eles é o pagão, aquele que não é batizado, né? Segundo eles, a alma vai, no mesmo minuto, vai na presença de Deus para ser julgado, segundo as suas obras. Porque o crente, o que aceitou a Cristo, não tem pecado. Ele já foi julgado na cruz por Cristo. Então, ele está salvo, se ele estiver na congregação. Mas o pagão não. O pagão não tem religião, não é batizado, não tem nada. Então, não tem como ser salvo. Ele vai ser julgado segundo as suas obras. Se fez boas obras, glória. Amém. Se não fez, Apocalipse. Condenação eterna.
Mas interessante, né? Que o apóstolo da graça diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada perante Deus. Então eu não entendo como que um homem chamado líder, pastor, há 30, 40 anos, será quantos anos de teologia, ele sobe no púlpito de uma igreja, da sua igreja, para os seus membros, que ele proíbe os seus membros de ler a Bíblia e entender por eles próprios, que ele tem que explicar, olha, eu te leio para você, eu falo, abra tua Bíblia e leia tal versículo, acabou de ler, fecha, eu vou te explicar agora. Acabou. Isso é o cristianismo. E para o crente está bom assim, não, o pastor me disse que eu estou salvo, amém. Ele disse que eu estou salvo, mas no outro dia ele disse que você está condenado, aí você vai, não dorme mais aquela noite. É impossível acreditar, é impossível um desigrejado acreditar que um líder desse suba no púlpito de uma igreja perante os seus membros e diga, abra sua Bíblia, Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, e leia a passagem de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aí ele começa com a ladainha de falar tudo aquilo, pronto. Aí no final, aquele que pecou está condenado. Mas ele esquece de dizer, mas você acabou de ler agora que todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão. E nada mais. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, ele cumpre. Ele fez um pacto com Abraão. Um pacto perpétuo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo veio, cumpriu a ordenança de Deus. Cristo não veio morrer porque nós estávamos... Se pudéssemos impedir a sua morte, nós impediríamos. Cristo sofreu por nossa causa. Você é o culpado disso. Você crucifica Cristo todos os dias. Leia a Escritura, o livro judeu, e entenda o que Cristo fez, o que ele disse, para que ele veio. Ele veio para este momento. O apóstolo Pedro, quando ele ia voltar para Jerusalém, disse, não vá, Senhor, não vá, mestre, não pode voltar. Qual o risco de vida? Cristo disse, afasta de mim, Satanás. Para trás, Satanás. Porque Cristo veio para cumprir a obra que Deus ordenou a ele, a comida que ele tinha que comer a comida que os judeus, que os seus discípulos comiam. Outra comida, que era fazer a vontade de meu Pai, quando ele estava com a mulher samaritana no poço. Quando estava no Getsemane, ele, um homem, 100% Deus, 100% homem, a minha alma está angustiada. Ele tinha medo. Ele era um homem, mas ele se humilhou, segundo a palavra. Sendo Deus, achando-se em forma de... Sendo homem, achando-se em forma de Deus, não exultou. Não quis ser semelhante a Deus, ao Pai, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Quando ele estava no Getsemane, o seu Pedro mesmo, aquele meio, sei lá, né, era o mais, digamos, mais estressado deles, né? Extrovertido. Quando vieram prender a Cristo, que tinha chegado a hora, Cristo disse, chegou o meu momento, é a minha hora. Porque até então ele fugia dos judeus, porque ainda não é o meu tempo, não é a minha hora, meu tempo não chegou. Mas quando chegou o tempo, ele diz, quero comer a última ceia com vocês, seus discípulos, a última ceia. Aí o apóstolo Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Cristo disse, guarda tua espada, se quiser eu invoco uma legião de anjos, eles vêm me socorrer. Então entendemos que Cristo veio com este propósito segundo a Bíblia. Deus, antes da criação de todas as coisas, ele já pré-ordenou a Cristo para vir morrer no pecado do mundo. Para todos, crentes, não crentes, judeus, gentios, toda espécie aquele que nasceu neste planeta, desde Adão. De outra maneira, Adão estaria onde hoje? Engraçado que tem um pregador, não tem, famoso, muito famoso esse pregador. Eu gostava dele, porque um contador de história para fazer chorar. Fazer chorar. Subia no púlpito e música.
Coloca a música, maestro. Começava a tocar, o povo estava quieto, não chorava. Ele, muda a música, maestro. Aí o povo chorava. Pastor famoso, um político famoso. Ele disse, eles condenam a todo mundo que tem pecado, né? Tudo para o inferno. Ele disse numa de suas pregações que o dia que ele chegasse no céu, ele ia dar um murro na cara de Adão. Por causa de ti nós estamos aqui. Engraçado, né? Mas ao mesmo tempo ele condena todo mundo àquele lugar. Se o pecado entrou por Adão, Adão está no céu. Ele vai encontrar Adão lá e dar um murro na cara dele. Os outros, tudo no inferno. A descendência de Adão que não pecou segundo a semelhança de Adão, tudo no inferno. Porque não aceitou a Cristo. Adão aceitou? Adão aceitou? Noé aceitou? Moisés? Todos os demais? Os santos do Antigo Testamento aceitaram? Então são essas as coisas que a gente fica... Sabe, fica Não tem como você ficar quieto. Você tem que rebater o que eles sobem no púlpito, condenando as pessoas. Todas as semanas, eu não sou contra ninguém congregar. Eu fui congregado. Mas eu vi que não é isso. É bom congregar, como eu já disse várias vezes, congregar, bater papo, encontrar os amigos, conversar, pegar na mão, abraçar, beijar as mulheres. Participar de encontro com Deus. Queimar pecado, queimar pecado no encontro. No final de tudo, você vai escolher lá o seu pecado escondido. Você tem que confessar o seu pecado escondido. Pecado escondido, você tem que confessar. Escreve no papelzinho. Se você tem vergonha, você não precisa revelar para o povo. Você escreve no papelzinho. Aí no final do curso lá, faz uma fogueira e queima pecado. Um absurdo, meu Deus do céu, é o cristianismo. E isso pegou esse tal de encontro com Deus que todo ano, pessoas faz e faz, todo ano ele fez 3, 4, 5, 10 vezes. Encontro com Deus. Para purificar a carne. Para purificar, para ser um bom crente, para ser... E tem um tal de veredas também, né? Veredas. Aquele que a pessoa volta no passado. Tem umas pessoas, umas mulheres, principalmente as mulheres, que voltam no útero da mãe. Ela se vê no útero da mãe. Qual? Para que edifica isso? O que traz de edificação ao cristianismo isso? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Que graça? Que graça? Não, você é salvo pela graça de Deus. Deus te salva pela sua graça, mas você é responsável. Cristo tirou o pecado do mundo, mas nós temos pecado. Diferente do que o cristianismo prega. Ele prega que nós temos pecado. Você precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, você é condenado. Esse é o pecado que nós não temos. Eles colocam nas pessoas. Condenação, morte. Aquilo que Cristo sofreu, que Ele deu a sua vida pelos pecados do mundo, eles imputam nas pessoas ainda hoje. Todos nós pecamos diariamente, diariamente. Se isso for verdade, até aquele que está no púlpito tem que pedir perdão até dormindo. Porque esse é o pecado que eles imputam nas pessoas, né? Só que esse pecado já não é mais imputado para a morte. O que é imputado em nós é a morte do corpo, que vamos descer à sepultura. Isso ninguém escapa. Foi ordenado por Deus, não há quem escape disso. É morte, é descanso do corpo. Até o som da última trombeta. A morte já foi tragada em vitória, mas ela reina ainda. Segundo Isaías, onde está a morte, a sua vitória? O inferno, seu inferno. Sepultura que eles dizem inferno. Tormento eterno. Mas está chegando um tempo aí. Está chegando o tempo de Jesus Cristo está voltando à sua segunda vinda, não para os gentios, mas para os judeus. Cristo está voltando para aqueles a quem ele veio a primeira vez e não o receberam. E eles têm que o receber na segunda vez. Então ele está voltando para eles. E tudo isso vai acabar, toda essa falsa doutrina. Toda essa falsa doutrina vai acabar. Se você quiser entregar o seu dízimo, você vai ter que levar no templo de Jerusalém, na casa de Deus, o templo de Deus. Porque hoje você leva o teu dízimo na casa do Senhor. Experimente perguntar para o teu líder. Pastor, aqui na Bíblia diz que é para recolher o dízimo na casa do Senhor, no templo de Deus. Onde é o templo de Deus? Ele vai te dizer para você está dentro do templo de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aí você pergunta para ele, pastor,
Mas cadê a Arca da Aliança? No templo de Deus tinha a Arca da Aliança. Lá dentro, a presença de Deus, que eles faziam sacrifício. Cadê o sacrifício dos animais, pastor? Ele vai te dizer um monte de coisa, tá? Vai te dizer um monte de coisa que você vai ficar por isso mesmo. Ah, amém, amém. Então, quando você pegar o seu dízimo, você pega ele e leva lá para Jerusalém, que é onde Deus ordenou, na casa de Deus, o único lugar onde tinha o templo de Deus. Teve 2, e foi destruído. Se o dízimo fosse importante para Deus hoje, que não é mais nada, nem para os judeus, o templo estaria em pé lá, recolhendo o dízimo dos judeus, a lei de Deus. Mas eles foram abolidos da lei, estão debaixo da graça, não debaixo da lei, não tem mais dízimo, porque não tem mais tempo. Vai levar o dízimo para quem? Se nem levita tem mais. Mas você dá o dízimo por causa de Deus aqui. Para ajudar o homem. Ajudar o homem a trazer o terror à humanidade. Terror, novas de terror. Novas de alegria, esquece. Novas de alegria para aquele que recebe. Então o homem não é salvo, não ressuscita por aceitação, porque o que salva é a obra de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. Não é a tua aceitação que vai te salvar, não é a tua fé, a tua aceitação. É a obra de Cristo. É difícil entender isso, né? É a obra de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. Este é o evangelho que salva. Isto, o ato, a obra, o ato, o que foi feito, está acabado, Cristo disse, está acabado. E ressuscitou ao terceiro dia. Então não é a tua fé, a minha fé. Não, porque antes de eu ser salvo, antes ele não era salvo. Antes ele não era. Entendemos que todo o ser criado neste planeta já nasce salvo. A morte, o pecado interrompeu. E Cristo deu continuidade pela sua vida. Ele voltou ao estado anterior que foi criado o homem. Mas é muito tempo para a gente conversar a respeito da graça, né? A graça maravilhosa. 3 longas horas de Cristo na cruz. 3 longas horas de sofrimento entre 2 ladrões, como rei dos malfeitores. Porque precisava derramar o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados dos crentes. O globo terrestre, todo pecaminoso, cheio, terra de pecado. O globo. A cruz de Cristo em cima. O sacrifício de Cristo na cruz. Quando foi estocado, que o seu sangue verteu todo o sangue, até a água. Todo. Segundo o rito do Antigo Testamento. Vida por vida. A vida de um animal inocente pela vida de um pecador. Só que este foi completo. Agradável a Deus. Tirou o pecado do mundo uma vez só. Já não há mais sacrifício para ninguém. E naquele instante que o sangue verteu, houve um grande terremoto. As pedras se fenderam, o sangue vazou da cruz de Cristo. E foi até a Arca da Aliança. Porque tinha que ser cumprido isso. O sangue espargido tinha que ser na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, na presença de Deus. E Cristo entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, com seu próprio sangue. O sangue caiu sobre toda a terra. Não há mais pecado para a morte. Não há mais nenhum ser vivo neste planeta, nem morto, que a morte destruiu eternamente. Os que estão mortos estão dormindo, esperando o dia da última trombeta. Os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todos os santos dormindo. Esses ressuscitarão na segunda vinda de Cristo agora. Mas os demais, os que não obedeceram às leis que receberam de Deus, ao som da última trombeta. E quando Cristo voltar, todo crente batizado hoje, que acha que está salvo porque é batizado, você vai ter que ser rebatizado, segundo os moldes do judaísmo. Aí vem a ordenança de Cristo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O gentil não vai pregar evangelho, não vai ter mais pastor pregando evangelho não, com essa mentira. Serão os próprios judeus, nação sacerdotal. Eles levarão o evangelho do reino, porque hoje é graça, hoje não tem evangelho, hoje é graça, hoje tem graça, morte, sepultamento e ressurreição. Basta levar o nome de Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Ananias.
É um vaso para mim, para ir levar o meu nome aos gentios, a reis, príncipes e também aos judeus. Levar o meu nome, anunciar o meu nome, o que foi feito. Não anunciar salvação por eles. Faça para ser salvo. Quando transformou Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Acabou. Está feito. Está feito. Aquele que conhece a Cristo hoje, maravilha, maravilha. Ele é o nosso Salvador. Sem você fazer nada, isto é graça. Ele deu a sua vida, é suficiente. A tua bondade e caridade não vai te levar a nada. Nada. É bom fazer isso. É bom ajudar os pobres. É bom. Claro que é. Nós temos o Espírito do Deus vivo. Temos consciência do que é bom e o que é mal. Procuramos fazer o mal, mas não fazemos. Paulo diz, quando quero fazer o bem, isso não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Isso somos nós. Maravilhosa graça. Pela graça sois salvos através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Eu cheguei aqui porque eu fiz. Porque eu congreguei, porque eu dei dízimo, porque eu fui fiel a Deus. E tem muita coisa para falar sobre fiel. Eu sou fiel. Se você é fiel com Deus, Deus é fiel com você. Se você honra a Deus, Deus honra você. Pó da terra. É que Deus fala. Ao pó tornarás. Do pó viestes, ao pó tornarás. Pó. É o que nós somos. Deus vai honrar o pó. O Todo-Poderoso. Por que ele vai te honrar? Ele já deu a sua vida para te salvar, para que você ressuscite. Ele o criou e você morreu. Agora ele deu a sua vida. Ele vai te honrar no quê? Então larga da... Você cria na Bíblia, não cria no que o homem fala, na narrativa do homem. Porque temos a mente lavada quando estamos nesse sistema. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, através da fé. Não é a nossa fé. A fé de Cristo. A fé de Cristo que nos salva, segundo Gálatas 2,16. Não na tradução portuguesa, mas na original do grego. Fé de Cristo. Agradecemos a Deus todos os dias por ter vida eterna. Ter vida eterna. Imagina, nós somos eternos. Morrer não é o fim de todas as coisas. Morrer é uma nova vida, um novo recomeço. É a nossa primavera eterna. Nascemos na primavera, crescemos no verão, envelhecemos no outono, morremos no inverno. E Cristo ressuscitou. Esta é a nossa primavera, a primavera da humanidade. Eterna. Nada muda, nada corrompe. Eterna. Fique com Deus.